alguém que precisava de uma ação divina sobre a vida dele, para que ele pudesse aceitar a responsabilidade e desse seguimento àquilo que Deus tinha para a vida dele. Assim também entendemos que eu e você, humanamente falando, podemos desanimar, podemos passar por momentos na nossa vida que nos encontraremos em situações de desânimo, com a falta de coragem. Porém, diz o texto de que o Senhor, pela sua palavra, Deus, o próprio Deus, falara com Josué para animá-lo. Quando nós estamos desanimados, desencorajados, vemos através da palavra de Deus que o próprio Deus se manifesta para produzir ânimo nos seus filhos, na sua igreja, no seu povo. Que o próprio Deus ele manifesta-se para trazer ânimo à nossa vida. E quando o texto em Josué capítulo 1, Deus fala com ele para animá-lo, pois havia uma grande obra, havia uma grande responsabilidade para Josué. Porém, ele se colocava desanimado. Às vezes temos grandes portas que Deus está abrindo para nós, temos grandes responsabilidades que Deus quer entregar em nossas mãos, mas o nosso momento agora é de ficar temeroso, é de olhar e pensar: Senhor, eu sou pequeno, não dá, não consigo. Mas o próprio Deus, ele fala pela sua palavra: não te mando eu, esforça-te e tem bom ânimo. Deus pergunta a Josué: quem foi que te enviou? Quem está te mandando, Josué? Não sou eu. Então se esforça, tem bom ânimo, porque eu, Senhor teu Deus, serei contigo por onde quer que tu andares. Glória a Deus. A providência sobre Josué era grande. Ele tinha uma grande cidade, ele tinha ali um grande território para conquistar. Porém, ele se viu desanimado. E Deus, ele tem portas para o seu povo. Deus, ele tem providência para a sua vida. E você pode olhar e dizer: Senhor, essa porta é muito difícil, preciso de muita coisa, eu não consigo, não tenho, não é para mim. Mas lembre-se que o Deus que te promete, o Deus que te fez a promessa, é o mesmo Deus que te fará entrar por essa porta. É o mesmo Deus que te faz enxergar a promessa, o mesmo Deus que te faz vislumbrar a promessa. É esse mesmo Deus que vai te encaminhar até ela, para que você desfrute e viva daquilo que Deus projetou para você. Então, Jesus vai agora animado pelo Senhor. A palavra dele sobre ele entendeu que quem estava enviando ele, que quem estava com ele, seria o Senhor. E nós precisamos da mesma forma compreender: não é por sua capacidade, não é por você mesmo, mas é pela presença de Deus que está na sua vida. É porque Deus está com você, e assim as coisas ocorrerão e as coisas acontecerão, porque a presença de Deus fará o impossível tornar-se possível quando Ele está com você. E nós temos essa promessa através da pessoa de Cristo. Em Mateus capítulo 28, verso 20, Jesus vai dizer que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ele não promete estar com a sua igreja somente quando as coisas vão bem. Ele não promete estar somente conosco quando as coisas estão em bonança, quando tudo está prosperando, quando os caminhos que estamos trilhando, quando os planos que estamos projetando e quando os sonhos que estamos sonhando, todas as coisas estão dando certo, não. Mas Ele promete estar conosco, seja na bonança, seja na tempestade, seja as coisas caminhando bem, mas também quando elas não caminham bem, não dão certo. Mas lembre-se: há um Deus que prometeu estar com você, há um Deus que pela sua presença manifesta, Ele está aqui contigo, com você, Ele não nos abandonará, Ele permanecerá, Ele permanece conosco. Por isso entenda: você pode olhar e dizer: a porta é grande, é difícil e impossível a mim, mas aquele que me prometeu é maior. Glória a Deus. Aquele que está me mandando e enviando, Ele é maior, é Ele que está comigo. E porque Ele está mandando, eu sei que eu alcançarei. No Glória a capítulo Deus. 2, Josué agora vai enviar os espias para Jericó, para avistar a terra. E aqueles espias, o povo da cidade, logo entendem que
eles são israelitas. Então o rei da cidade manda que vão de encontro aos espias. E Raabe, a meretriz que morava na muralha do muro de Jericó, esconde eles. Quando vão perguntar a ela, diz que eles já haviam saído do caminho. E quando se passou os 3 dias, ela diz: agora vocês podem ir, mas lembre-se do benefício que eu fiz. E no dado momento, no capítulo 6, a partir do verso 1, olha o que o texto diz: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. A cidade, naquela época, era considerado algo impenetrável, porque, para você ter noção do quão grande era aquela muralha, ela tinha 9 metros de altura e 6 metros de espessura, ou seja, aquela muralha, aos olhos humanos, qualquer um olhar e diria: verdadeiramente é impossível de adentrar nessa cidade. Qualquer um de nós olhar e diria: verdadeiramente essa muralha é impenetrável, é impossível. Não há como homem nenhum conseguir adentrar, não há como povo, nação, não há como exército, ninguém consegue passar por essa muralha, penetrar nesta cidade. Porém, há um Deus a qual havia feito a promessa, e isso nós vemos em Números capítulo 12, quando o Senhor envia os espias para a terra prometida, e por 40 dias eles avistam a terra prometida, e quando eles trazem notícia a Moisés, eles verdadeiramente: Moisés, a cidade é boa, há um porém, nós diante dos homens que habitam lá somos como gafanhotos. Porém, Caleb e Josué se levantaram para que o povo entendesse de que aquele em cuja presença eles estavam, daquele que havia feito a promessa, ele daria aquela terra em possessão, que Deus havia dito que seriam dele aquela promessa, aquela terra seria dele. Não importava se havia gigante, não importava se havia muralha, não importava se havia exército, o que importava é que naquele momento ele disse: confiemos na palavra de Deus. Glória a Deus! Enquanto se vê 10 espias desistindo, desanimando, desacreditando, em Números 13, vemos 2 homens se levantando e dizendo: vamos, porque o nosso Deus que nos prometeu, Ele nos dará. Ao contrário, veja que o mesmo povo recebeu a mesma promessa, saíram do mesmo lugar, mas a visão e a percepção deles era diferente. Era o mesmo povo, Israel, tinha a mesma fé no mesmo Deus, o El Shaddai, Todo-Poderoso, mas diante daquela situação, a maioria disse: não dá. Mas 2 disseram: dá sim, porque Deus prometeu. Glória a Deus! E há muitos momentos na nossa vida que é assim. Fazemos parte do mesmo povo que declara a fé no mesmo Deus, no único Deus, mas há situações na nossa vida que nós olhamos e dizemos: eu não posso, eu não consigo, mas o Deus que está na minha vida me fará vivenciar. E da mesma forma, há pessoas em nosso meio, há pessoas no nosso convívio, há pessoas na igreja, como de forma geral, que mesmo servindo e tendo a mesma frequência, sendo esse Deus, olha e diz: eu não vou tentar, eu não vou conseguir, eu vou desistir. É o mesmo povo, tem o mesmo Deus, mas diante das situações tem reações e atitudes diferentes. Porém, aqueles que têm a atitude de se erguer, de confiar em Deus, chegará o tempo, chegará a hora, chega o momento em que eles vivenciarão a promessa de Deus na sua vida. Mas aqueles que desistiram, aqueles que desanimaram, aqueles que retrocederam, diz a Bíblia que eles morreram no deserto. Eles não viveram, não desfrutaram, não conquistaram a promessa de Deus, porque no momento que receberam a notícia, ao invés de confiar em Deus, preferiram acreditar simplesmente em palavras humanas. Aonde está a nossa fé? A nossa fé deve estar na palavra dele. O que foi que ele te prometeu? O que é que Deus falou a teu respeito? O que é que Deus tem te feito como promessa? O que é que Deus tem trazido para a sua vida?
Creia, confie, acredite de que esta palavra, o Deus que falou, Ele é fiel para tornar e cumprir com a sua palavra. Aleluia. Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Eu creio, meu Deus. Voltando para o capítulo 2, os Espíritos retornam, dão as notícias, falam a respeito da meretriz que havia guardado eles. E eles começam agora essa caminhada até Jericó, onde o Senhor, no capítulo 5, vai renovar a aliança com Israel através da circuncisão. No capítulo 5, verso 13, o anjo do Senhor, que é a manifestação visível do próprio Cristo do Antigo Testamento, fala com Josué, encorajando ele novamente. E no capítulo 6, ele chega diante de Jericó e a cidade está fechada, cercada. Os muros já eram fortes, as portas, tudo está fechado. Ninguém entra, ninguém sai. Porém, a confiabilidade do povo de Jericó, a confiabilidade do rei de Jericó e do povo que estava dentro da cidade, acreditavam eles que a muralha era impenetrável, que era impossível qualquer povo, qualquer nação, qualquer exército, qualquer rei adentrar naquele lugar. Porém, Israel conhecia um Deus que era próximo, que era íntimo deles, que não importa se as muralhas são fortes, se a porta está fechada, Deus sempre terá uma estratégia nova para poder abrir caminho para o seu povo passar. Eu creio, aleluia. A porta está fechada, não importa se a muralha é grande e impenetrável, o nosso Deus sempre terá um novo caminho, uma nova trajetória para o seu povo passar. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 12, de que quando Israel está ali diante do grande mar vermelho, a palavra do Senhor nos traz a memória que quando o povo olhou para trás, viu o exército de Faraó, olhou para um lado, olhou para o outro, montes e na frente estava o mar, eles ficaram temerosos e eles acreditavam, o único caminho que nós podemos percorrer é para trás. Eles se encontraram encurralados, mas Deus abriu um novo caminho, Deus abriu uma porta. Deus abriu o mar para que eles pudessem passar e caminhar. Lembre-se, você pode estar encurralado, você pode estar vivenciando algo que você acredita ser impossível, mas você conhece o Deus. Você sabe de um Deus que Ele é poderoso para abrir caminhos, para abrir portas, para você passar por aquilo que muitos acreditam ser impossível. É impossível não me caminhar pelas águas, mas é um Deus que abre o mar para você passar. É impossível os homens, aqueles 3 jovens, entrarem na fornalha e sobreviver, mas a Bíblia diz que eles adentraram, saíram de lá e estavam vivos e glorificavam a Deus. É impossível Daniel entrar dentro da cova, porém Deus que estava com ele fez ele entrar. Ele saiu da cova e o nome de Deus foi glorificado. Sabendo que Deus que você serve, Ele é um Deus que as portas podem estar fechadas, as muralhas podem estar cerradas, podem ser fortes, a cova pode estar preparada, a fornalha pode estar acesa, mas Ele ainda entra com você e prepara uma porta, prepara um caminho, prepara uma providência. O Senhor é um Deus que traz resposta para o seu povo nos momentos mais difíceis da sua história. É esse Deus que nós hoje adoramos, hoje nós buscamos a Ele. É Ele que está conosco. Disse Josué, a estratégia é diferente. A mentalidade humana hoje poderia buscar nos seus recursos, seus maquinários e dizer muito fácil, vamos lá, tentar da sua forma, tentar os seus maquinários para penetrar aquela muralha. Porém,
Naquela época, o povo poderia usar da sua força bruta, da sua força física, usar dos seus artifícios, das suas ferramentas. Só tem um problema. Outros já haviam tentado. E o que eles conseguiram? Nada. Outros povos, outras nações tentaram e não conseguiram nada. Porque a muralha era tão forte que qualquer recurso humano, qualquer artifício, ferramenta humana impossibilitava deles adentrarem. Então Jericó olhou para isso. Já veio outro povo aí, já vieram outras nações, já vieram outras pessoas tentaram, mas não conseguiram nada. Só tem um porém: o Deus que eles serviam não era Deus de verdade. O povo que veio não era um povo que conhecia um Deus do impossível. O povo, as nações que vieram, não eram nações que tinham conhecimento de um Deus todo-poderoso, não era. Mas aquele povo que estava ali era um povo diferente. Às vezes as pessoas podem olhar e dizer: não, você não vai conseguir, por quê? Outros já tentaram. Ah, essa porta não dá para você, porque já vieram outros aqui e não conseguiram. Mas a diferença é quem está com você. Aleluia. Quem é que está presente na sua vida? Quem é que se manifesta? Quem é que está com você? Quem é que está te encaminhando a essa porta? Quem é que conduz a sua vida? Quem é que comanda a sua vida? Quem é Senhor da sua vida? A diferença não está em você, a diferença está naquele que habita em nós, naquele que está conosco. Essa é Glória a Deus. A porta pode ser a mesma, a dificuldade pode ser a mesma para todos. A questão é com que ferramentas nós vamos. Qual é a estratégia que nós vamos usar? O homem pode olhar e dizer para aquela muralha: não, a ferramenta é essa, o método é esse. As pessoas poderiam buscar: não, se nós empurrarmos ou qualquer outro método. Só tem um problema: os métodos humanos, eles são falíveis. Às vezes as coisas não caminham, não dão certo, porque tentamos da nossa maneira. Tentamos a nossa maneira. E quando nós tentamos a nossa maneira e dá certo, o que é que a gente diz? Eu consegui. Eu consegui. Mas quando a gente tenta e da nossa maneira não dá certo, mas Deus diz: volta lá, faz desse jeito e dá certo, a gente vai dizer: meu Deus, Ele fez. Aleluia. Deus, Ele não quer que nós consigamos por nós mesmos para que nós estejamos um mérito, mas Deus sempre nos dará estratégias para que o nome dEle seja glorificado. Deus, Ele não quer que o homem se glorifique, que o homem seja autossuficiente, se exalte em si mesmo, não. Mas o que Deus quer é que nós enxerguemos que Deus, Ele tem estratégia para a sua vida, que Deus, Ele tem um método novo, Ele tem uma maneira, e a maneira de Deus é melhor do que a minha e a sua. A forma de Deus trabalhar é diferente da minha e da sua. A maneira que Deus irá fazer é totalmente diferente da minha e da sua, mas diferente do que eu e você podemos tentar e não dá certo. A maneira de Deus vai dar certo, o método de Deus vai dar certo, aquilo que Deus nos conduzia a fazer vai prosperar, vai progredir, vai dar certo. Porque o Deus de nós, o Deus que nós servimos, o Deus que está conosco, Ele que se responsabiliza. Ele deu um método diferente. Israel, vocês não vão tentar como as outras nações, não vão com força física, não é com a força do seu braço, não é com os seus maquinários, não é com o seu método, não é da sua maneira. Qual é a maneira deles? Diga ao povo de Josué que durante 7 dias, 6 dias eles rodearão uma vez, e no 7º dia eles rodearão 7 vezes, ao todo 13 vezes. 13 vezes. Aí alguns poderiam olhar e dizer: Senhor, vieram exércitos, vieram nações mais poderosas e tentaram usar a força que eles tinham, não conseguiram, e nós só vamos andar em volta, andar em cima.
Porque a maneira, a forma e o trabalhar de Deus, ele foge da lógica humana. Ele vai além. Isaías 55, 8, 9 diz que os pensamentos e os caminhos de Deus, eles são tão elevados assim como o céu está muito distante da terra. Glória a Deus. Como nós conseguiremos compreender a mentalidade, o raciocínio de Deus, sendo que o nosso pensamento é terreno, que o nosso pensamento é tão baixo em relação ao pensamento e os caminhos que Deus tem? O caminho de Deus é melhor, o pensamento de Deus é melhor, o que Deus tem projetado é maior, o que Deus tem reservado é melhor, é maior. Você não consegue imaginar, você não consegue compreender, porque está além da nossa compreensão. A lógica humana leva a gente a agir da nossa forma, da nossa maneira, dentro do nosso método. A lógica de Deus leva a gente a confiar e usar a fé. A lógica humana leva o homem a usar muitas vezes as suas ferramentas, a sua armadura, a pensar. Outros vieram, outros tentaram, não conseguiram, mas a forma que Deus fará com que nós consigamos alcançar o que Ele quer diferente. Temos vários exemplos na Bíblia. Veja em 1 Samuel, quando a Bíblia diz que todos, o povo de Israel estava temeroso devido àquele gigante. E quando Davi se impulsiona aí, desencorajaram ele, dizendo: você não tem tempo de guerra, você não tem experiência na guerra e você não pode ir. E com muita reluta, ele consegue. Saul pega a sua armadura, porque nenhum soldado vai para a guerra sem armadura, sem espada, sem escudo. O método do homem é: usa a armadura. O método de Deus é: lembra de onde te tirei, eu vou usar Glória a Deus. aquilo que eu te entreguei. Não adianta querer inovar e usar métodos do outro. O que adianta é usar aquilo que Deus depositou e confiou nas nossas mãos. Davi era cuidador de ovelhas, ele era pastor de ovelhas. Ele usava funda, ele usava cajado. E Deus vai levar ele para a guerra justamente com aquilo que Deus já havia entregado na mão dele. Às vezes nós estamos querendo um método novo, uma maneira nova. Mas entenda, o método e a maneira de se aproximar, de chegar a Deus ainda continua do mesmo jeito. É através da oração, é através da comunhão com Deus. Isso nos levará a ter estratégias. E quando Josué com aquele povo está ali, vão no primeiro dia, nós lemos verso 14 a seguir, rodearam o segundo dia. E o texto inicial dizendo, o verso melhor dizendo, que eles fizeram isso por 6 dias. E agora você pode imaginar, estando com aquele povo, Deus disse que com 7 dias, se nós rodeássemos, algo aconteceria, as muralhas viriam ao chão. Chegou o 6º dia, o povo não vê nenhuma pedra se movendo, nenhuma rocha saindo do lugar, e vê a muralha intacta. Alguns já poderiam estar pensando, mas nem entregou nada, não aconteceu nada. Porque o propósito de Deus estava no 7º dia. Porque o que Deus queria fazer é para que eles chegassem até o final. A promessa seria para eles desfrutar, se acreditassem e confiassem em Deus, no método, no processo de Deus, que fosse até o 7º dia. Há muitos que olham e dizem: Deus, quanto tempo que eu oro, quanto tempo que eu estou aqui pedindo a Deus por essa forma, quanto tempo eu entreguei essa causa nas suas mãos e eu não vejo nada. Mas lembre-se, o tempo ele não é meu, ele não é seu, o tempo é de Deus. Aleluia, glória a Deus. A vontade não é minha, não é sua, a vontade de Deus. O querer não é meu, não é seu, o querer é de Deus. E se você está buscando a vontade, o interesse, o querer de Deus, saiba esperar pelo tempo de Deus. Porque aqueles que desfrutaram da promessa, aqueles que vivenciaram o que Deus havia falado, é
porque souberam aguardar pelo tempo de Deus na aprovação. Se não houvesse esperado e aguardado, não teria chegado ao momento de desfrutar da promessa. Não adianta se precipitar. Não adianta querer se antecipar. Não vou tentar da minha maneira, vou tentar do meu jeito. Deus te deu estratégias. Deus ele te deu métodos. Ele te deu a maneira. Agora só precisamos confiar. Se Ele disse que ao sétimo dia, rodeando 7 vezes no sétimo dia, as muralhas cairão. As muralhas vão cair. Aleluia! Glória a Deus! Glória, glória a Deus! Eu creio, Jesus! Deus seja louvado! Oh, aleluia! Glória, glória, glória a Deus! Então veja, irmãos, que aquele povo chegou no 6º dia, a muralha está intacta. São 9 metros de altura, 6 de espessura. E o povo de Jericó podia ter se alegrado, era também Israel, tentou ir um metro de novo e não deu em nada. Mas quando chegou o 7º dia, e nós lemos isso, no verso 16, que rodearam 7 vezes, e Josué mandou o povo gritar, porque o Senhor tem dado a cidade. Aí o que aconteceu? As muralhas, elas caíram. Você consegue compreender a dificuldade de derrubar aquela muralha? Ao passo que para Deus não é nada, aquilo que você olha e diz, Deus, é impossível. A muralha era impenetrante. Mas a pergunta é, ela é impenetrante para quem? Para mim, para você ou para Deus? O problema é grande para mim, para você e para Deus. É impossível para mim, para você e para Deus é o quê? Muitas vezes queremos centralizar em nós. Nós somos limitados, não adianta pegar algo que é impossível. Você olha e diz, é impossível, não adianta. Mas agora você olha e diz, é impossível, porém é um Deus que é maior do que isso. Não adianta você olhar para si mesmo e dizer, Deus, realmente isso é difícil, não dá, não vai dar certo, não vou conseguir. Você está olhando para si, mas quando você olha para o Deus que está em você, o Deus que está com você, você não vai se preocupar com o tamanho da muralha, com o tamanho do gigante, qual é a dificuldade, qual é o problema, o que você está passando, o que você está enfrentando. Não vai. Porque você vai encarar tudo isso confiando em Deus. Você vai entender que Deus tem um método, Deus tem uma forma, Deus tem a forma de agir e trabalhar. Deus deu vitória para Israel. As muralhas caíram quando o povo gritou. Quando o povo fez o quê? Gritou. Gritou. E no final, quando eles glorificaram a Deus. Acho que você não entendeu. Glória a Deus. Caíram quando o povo deu glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem muralhas que você vai olhar e dizer, Deus, eu já tentei, já empurrei com Deus. Você deu glória a Ele. Glória a Você deu glória a Deus. Ele. Você exaltou Glória Ele. a Talvez Deus. está faltando isso. Quando você adorar, quando você glorificar, quando você exaltar o nome dele, você vai ver as muralhas, elas vão cair. O método é antiquado, porque é muito antigo, mas ainda serve. Glória a Deus. Você pode olhar e dizer, serviu para lá, mas também serve para cá. Serviu naquela época, mas também serve nessa época. Quando o povo de Deus glorifica, quando o povo de Deus exalta, quando este povo está reunido, unido, congregando, servindo a Deus e dá glória a Ele, glorifica a Ele, exalta a Ele, nós ainda vivenciaremos muralhas sendo vencidas, nós ainda vivenciaremos o que? As muralhas caindo por terra. Quando este povo entender que quando
Deus. vamos continuar entendendo que o método que Deus usou na antiguidade é o mesmo método para a igreja hoje. Por isso, não cesse, não pare, glorifique a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque as muralhas, elas caíram quando o Eu povo creio. voltou a Deus. Oh, glória a Deus. O método é antiquado, o método é antigo, mas ele serve. Glória a Tem Deus. muralhas que você vai vencer, não é desistir, não é vou entregar, não adianta mais não, vou tentar para não já tentei. Não vai dar certo. Ah, vou desistir, não aguento mais. Mas não vai dar certo também não. Vou entregar tudo. A gente que dirige, pastor Henrique, chega um momento que o dia tanta coisa na cabeça. Senhor, bota aí, Senhor. Não dá mais não. Aí a gente aprende que no momento da prova, no momento da dificuldade, precisamos olhar para Deus. Glória a Deus. Não é para a prova. E se olhar para a prova, a gente vai ver olhar para baixo. Porque prova é só aqui na terra. No céu não tem prova. Glória a Deus. O problema da igreja do céu é que o Senhor passou cada vez que ela está olhando para baixo. Aqui tem prova, aqui tem luta, aqui tem angústia, aqui tem problema. Esqueceu de olhar para o céu. Lá não vai ter dor, lá não tem doença, lá não tem enfermidade. O que haverá lá, o que eu terei com Deus, Ele vai enxugar com meus olhos toda lágrima. Eu simplesmente estarei com Ele, eu viverei eternamente junto dEle. Glória a Deus. As pessoas estão olhando para baixo, o problema, a dificuldade, a provação, meu Deus, eu não aguento mais. Mas quando você olha para cima, você olha para Deus, você vê Deus, você enxerga Deus, você vai passar pela prova, você vai viver a dificuldade, mas você vai dar glória a Ele. Você vai encarar o problema, você vai enfrentar a situação e vai dizer glória a Ele. Glória a Deus. Pare de olhar para baixo. Senão você vai ficar só olhando em um lugar e não vai acontecer nada. Mas quando você exaltar aquele que vive e reina para Deus, quando você der glória àquele que é eterno, você vai ver acontecer as coisas. Oh, maravilha, Deus. Glória ao teu nome, Jesus. As muralhas caíram. E o povo pôde desfrutar daquilo que Deus havia prometido. Só iremos vivenciar novidade de vida, só iremos vivenciar o novo de Deus, aquilo que Deus tem reservado, aquilo que Deus tem preparado, quando nós aprendemos a confiar no que Deus está falando, por mais impossível que seja. Não importa qual é a probabilidade, importa o que Deus está mandando. Oh, glória a Deus. Mas assim, quando eu esteja, não importa o que Deus traz para cá, coloca na minha mão. A multidão alimentou, ainda sou eu, não importa. O que importa é estar olhando, confiando nele. E nós vivenciaremos grandes conquistas. Hoje a muralha caiu, a porta está fechada, mas busque em Deus um novo método, uma maneira. Deus vai maneira qual método. Já tentei ver o meu certo. Vou tentar da tua maneira do dia. Eu vou dar glória, eu vou agradecer. Se reclamar, abandonar, desse resultado, Israel tinha morrido lá no deserto. Mas quando eles gritaram, quando eles aprenderam que a forma correta é reconhecer, exaltar a Deus, confiar em Deus, louvar a Ele, aí eles viveram algo diferente. Por isso aprenda, Deus, Ele é o Deus que vence muralhas. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus.